Olá, amigos do Portal Via Pública, mais um Conversas com Gilmar Rodrigues, sempre com assunto de interesse da nossa comunidade, para o nosso amigo internauta que acessa o Portal Via Pública, vai lá no ícone, no link, melhor dizendo, Via. Você assiste aos nossos outros programas, pode ver algumas entrevistas, o que foi dito, o que pode ser dito, o que você concorda, não concorda, e participar ativamente aqui do nosso Conversas com Gilmar Rodrigues. Nós sempre dizemos que o nosso programa tem a intenção de trazer pessoas da nossa comunidade, personalidades conhecidas ou não tão conhecidas, mas que estão fazendo algo que é de interesse da nossa comunidade. O importante aqui é trazer uma conversa descontraída e de boa informação para você. Minha convidada de hoje é Cássia Aparecida Fogaça, e hoje a gente vai falar de educação e de cultura. E que bom! E esse programa também precisa falar um pouco de cultura, e quando se fala de livro, de lançar um livro, nós estamos falando de cultura, de educação, né, de saúde, porque este livro é bastante importante, você vai saber por quê. Tá bom? Quero apresentar aqui então para vocês Cássia Aparecida Fogaça, nossa entrevistada de hoje. Obrigada pela presença em ter você aqui no nosso programa, Cássia. Obrigada também, Gilmar, pelo convite e obrigada aos internautas do Via Pública. Muito bem, olha só, para a gente falar um pouquinho da nossa convidada, tá? E ela é enfermeira formada pela FAVEST, tá? Ela possui graduação em administração, tá? Pela UNC, especialização em administração hospitalar pelo INPG na FURB também, tem complementação pedagógica de docentes através da Faculdade de Avantes, em convênio com o SED, Fala um pouquinho desse SED aqui. Secretaria da Educação. Secretaria da Educação, certo? Mestrado concluído em Educação, né, pela Uniplac, especialização em Gestão da Saúde Pública, com o apoio do Fundes, que, a partir disso, surge, então, formação do agente comunitário de saúde. É isso, Cássia? Isso. Fala um pouquinho, então, aqui, como esse livro começou a ser escrito, a partir de quando se definiu de escrever o livro, a partir do que esse livro está aqui presente, vai ser lançado em breve. Este livro, ele é fruto de pesquisas do meu mestrado. Então, quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu fiz toda uma pesquisa sobre a formação do agente comunitário de saúde da nossa região. Aqui trata especificamente do agente comunitário de saúde de Santa Cecília e de São Cristóvão, que estavam em formação inicial. E como estava estudando sobre educação e saúde, educação continuada, então eu fiz toda essa pesquisa e ao encerrar o mestrado, então, ficou parada um tempinho. Exatamente, ou seja, se termina, fica lá um trabalho que fica nas universidades, ou no instituto que fez o centro universitário, a universidade que se fez, está lá o trabalho, todos aqueles que terminaram o seu curso tem lá, de capa grossa, dura, e está lá registrado que fez um trabalho de conclusão de curso. Isso. E aí ampliou, exatamente. Aí, depois de um tempinho, eu recebi o convite de algumas editoras para fazer o lançamento do livro. E aí, da primeira conversa, né, eu recusei, declinei do pedido. Precisamos valorizar o passo da nossa escritora, não pode ser sendo a primeira, vamos escutar as outras propostas. Exatamente. Mas a proposta não era viável, até porque nunca tinha pensado em realmente fazer o livro. Né? Achava que eu não estaria a essa altura. E aí depois veio uma outra editora convidando, aí eu já me senti mais importante. Mas ainda não foi a proposta, né, desejada. E aí depois essa editora, que é aqui de Curitiba, entrou em contato, teve uma proposta mais interessante, e aí eu reformulei todo aquele trabalho dissertativo e reformulei como livro, como uma obra. Então, essa obra destinada a pesquisadores da área da saúde e da educação. Muito bem, você diz que esse trabalho ele teve ele tem o seu embrião na formação dos agentes de São Cristóvão e Santa Cecília. Exatamente. Especificamente, por que nesse sentido o trabalho de conclusão do mestrado quis focar nesses dois municípios e por quê? Porque coincidiu que eu precisava fazer entrevistas. E coincidiu que o tempo que estavam em formação esta turma, ela dava bem certinho o tempo de entrevista. Então não foi assim uma escolha, não vou escolher curitibanos. Ela tinha o tempo certo para fazer.
Então, essa entrevista que eu fiz com os agentes, ela foi feita uma entrevista no início da educação que eles tiveram, do curso, Certo. uma outra entrevista no meio do curso e uma outra entrevista ao final do curso. Foi interessante. Que era Havia uma formação desses agentes, onde você chegou para fazer essa pesquisa. Depois, da metade ao final. Então, exatamente. Então, ela precisava desse tempo. Ela precisava ser planejada com esse tempo. Você tem que fazer a entrevista no início, que é para você entender como que estão os conhecimentos deste agente de saúde, que alguns já trabalhavam. Certo. Aí, na metade do curso, para você ver se mudou a posição deles referente àquelas perguntas. As perguntas sempre foram as mesmas. Certo. E, ao final do curso, você faz a entrevista e você percebe, então, que do início para o meio ao fim, você teve diferença, você teve acréscimo. O que somou do curso para o agente de saúde? E a formação, como ela é igual para Santa Cecília, para curitibanos, para Florianópolis, então ele não alteraria qual conjunto eu estaria pegando. E aqui era muito acessível, né? Logicamente, nessa discussão de transformar, né, o trabalho de mestrado num livro, o que chamou a atenção nessa conversa com a editora? O que chamou a atenção deles e que era interessante que esse trabalho fosse compartilhado com outros municípios, com futuros agentes, com quem estuda saúde pública? Bom, Gilmar, por incrível que pareça, este é o segundo livro que existe sobre agente de saúde. Só tem mais um livro, então o meu trabalho de pesquisa ele teve uma certa dificuldade em se encontrar material. Você encontra hoje muito artigo, mas muitos artigos, eles estão sempre referenciados nas mesmas obras. Então, você está hoje falando sempre o mesmo assunto, baseado em 2, 3 autores. Não há um referencial novo. A gente tem um outro livro que é sobre agente comunitário de saúde, é O Ser, o Saber e o Fazer do PSF, que fala sobre agente de saúde e que é um livro, né, estreito, muito bom, por sinal, mas que já foi lançado há mais de 20 anos. Então, a gente não tem referencial bibliográfico, não tem livro sobre formação. Então, o gestor em saúde, que precisa lá no seu município, que está com dificuldades sobre entender o trabalho do agente de saúde, que precisa entender sobre a necessidade de estar mantendo essa formação em dia para que o trabalho do agente de saúde surta efeito para a comunidade, isso daqui é uma obra interessante e necessária, imprescindível, eu diria. Exatamente. Você vê como é interessante, como nós precisamos, e a partir desse trabalho, que era um trabalho importantíssimo da conclusão de um mestrado, e quantas vezes nós somos carentes em literatura específica para falar sobre o tema. Né, interessante, a Cássia fala aqui em subsídio para agentes de saúde, para gestores de saúde terem algumas informações, e que também este livro, isso é motivo de orgulho para todos nós também, além desse trabalho social que é importante, é de que, de repente, outros trabalhos lá vão citar, segundo a Fogaça, Cássia, né? Isso. Disse isso na página tal. Ou seja, isso também nos enche de orgulho. Afinal de contas, foi feito com todo empenho. Isso também deve ser levado em consideração. Existe trabalho social? Um trabalho de informação? Existe. Mas também, a partir desse, tem mais uma referência para ser usada. Exatamente. E é isso também que nos deixa muito contente em compartilhar de amizade até com a Cássia e saber de todo esse trabalho que está sendo realizado. Assim, logicamente que nós precisamos, ele é direcionado, ou seja, é para quem trabalha em saúde, ele é educacional. Como é que você define essa obra? Eu defino essa obra como uma obra técnico-científica. Técnica porque ela parte para um público específico. E científica porque ela é fruto de pesquisa. Ela é fruto de pesquisa. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa com grupo focal. Então, ela seguiu toda a metodologia de pesquisa, né? E ela é voltada para um público abrangente, mas técnico. Enfermeiras, médicos
gestores, e especialmente aqueles voltados à saúde pública, que é o grande ponto hoje, né, da saúde, falar em saúde pública, em saúde preventiva, em entender o trabalho do agente de saúde, para que você possa direcionar o agente de saúde a realizar, de fato, um bom trabalho. Certo. Nessa tua pesquisa, nesses 3 pontos que foram entrevistados, eu gostaria que você fizesse uma análise bem compacta com relação ao pensamento do agente, de quando ele entrou na metade, o que mudou na essência do agente, o que você poderia destacar nesse sentido a partir do estar trabalhando, do começar, do estar desenvolvendo e num estágio mais avançado. Entendi. Bom, o agente de saúde, ele tem muitas necessidades. Necessidade de informação, necessidade de capacitação e necessidade de saber o que o gestor espera dele e o que a comunidade espera dele. Muitas vezes, o agente de saúde vai trabalhar e ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele sai fazer visita domiciliar e ele está muito mais assustado do que orientado. E ele não sabe, ele vai orientar a fazer o quê? Então, a formação é um período necessário para que ele obtenha subsídios. Porque quando ele chega na casa de uma pessoa, a pessoa pensa que ele vai saber tudo. A pessoa entende que o agente de saúde está cheio de informações e isso muitas vezes não acontece. Então, hoje, em Santa Catarina, os agentes de saúde receberam esta formação inicial, que é um curso de 400 horas. Está se partindo para a complementação, que são mais 400 horas. Essa formação já aconteceu há 5 anos. E ainda não se deu o segundo passo para a formação técnica em agente comunitário de saúde. Então, ele tem que chegar na sua casa e ele é o que tanto o Ministério da Saúde como outros setores vinculam. O agente de saúde é o elo entre a comunidade e a unidade básica de saúde. Então, ele vai na casa, vai na sua casa, vai na minha casa e coleta informações para levar no posto de saúde. Ele vai dizer, olha, na casa do Dilmar está tudo bem. Olha, na casa da Cássia está lá um surto, tem alguém lá que está, não um surto no caso, né? Tem alguém lá que está com cachumba. Então ele vai levar essa informação para o posto de saúde, cachumba. Tem que orientar essa pessoa, que ela tem que ir no posto de saúde, que é uma doença de notificação, coisa que lá a Cássia ia dizer, cachumba é doença de criança, eu não vou nem no médico. Se o agente de saúde não passasse a coletar isso, essa informação, ninguém ia saber. E aí, isso acontece na casa da Cássia, na casa da Maria, na casa do José, e são dados que as pessoas muitas vezes não procuram a unidade de saúde para informar. E aí está a importância, né? Esse elo, muito bem colocado pela Cássia, do agente de saúde. A importância deste agente de saúde, né, que traz todas essas informações, e é possível criar um banco de dados. E, ultimamente, temos realizado alguns serviços onde nos abastecemos de algumas informações que o agente de saúde nos traz, quando queremos saber. Então, pergunta, precisamos encontrar determinada pessoa. Vamos num posto de saúde, conversa com o agente de saúde, porque aquela área, aquele setor, ela está cobrindo. Sabe exatamente, tem um histórico, é comigo, lá tem quantas pessoas, tem 5 ou 6 pessoas, tem um idoso, tem criança, tem uma gestante, ou seja, se tem um diagnóstico muito mais apurado, se tem uma informação muito mais clara. Atualizadíssima. E essas visitas de tudo. Estão acontecendo. Exatamente. Né? Só que tem um detalhe, Dilmar. O agente de saúde, ele não vai conseguir fazer as perguntas certas, ou seja, ele não vai descobrir se lá na minha casa teve alguém com cachumba, se ele não for orientado para isso. Certo. Como que ele vai chegar e vai visualizar? Não que ele vai fazer diagnóstico. Eu contei para ele, olha, alguém teve cachumba. Mas tem algumas coisas que é o olhar apurado dele que vai ter que perceber. Hoje, qual é o grande problema que a gente tem? Problemas sociais que não se falam, como, por exemplo, violências domésticas. Exato, é que as pessoas vão falar com uma pessoa com quem elas têm confiança. Idosos têm muita necessidade da visita do agente de saúde para marcar uma consulta, para auxiliar, para ler uma receita, para identificar se para conversar, para dizer, o seu remedinho está aqui,
vai tomar direitinho. Então, são detalhes muito importantes. A gente sabe que a gente está aí com uma quantidade muito grande de idosos morando sozinhos. Quem que vai visitar eles todo mês? Vai mais o agente de saúde do que a própria família? Exato. Né? Então, dessa importância que nós estamos dando e a nossa alegria em falar sobre esse livro, que eu já vou falar ainda quando vai ser lançado oficialmente, também de prestar aqui a nossa reverência também a esses profissionais que são dedicados aí também, que têm este conhecimento da sua comunidade e que trazem essas informações. Então, aos amigos, recebam bem os nossos agentes de saúde, prestem todas as informações, porque isso ajuda muito na prevenção, porque nós precisamos muito disso, a gente tem conversado. O que nós precisamos é prevenir, nós não podemos estar enchendo o posto de saúde ou o hospital de pessoas doentes, mas se nós conseguirmos evitar ao máximo que sejam atendidos, se for necessário sendo atendidos, Sim. mas nós estamos tratando melhor a nossa comunidade, com certeza. Exatamente. E a prevenção começa quando? Começa lá com a gestante fazendo um pré-natal, com a gestante sendo acompanhada, com a gestante... a gestante não compareceu na consulta, vai o agente lá de saúde bater lá na casa. O que aconteceu? Por que não foi? Aí nasce o bebê, está tudo em ordem, como é que estão as vacinas do bebê? O bebê está ganhando peso? O bebê está sendo acompanhado? Está indo no pediatra? Tem pediatra pelo SUS, tem tudo pelo SUS. Então, é uma questão de se saber e de se querer utilizar os serviços que estão à disposição. Bem interessante aqui, quando você fala das 400 horas de treinamento, o que me capacita num primeiro momento a querer ser um agente comunitário de saúde? Eu preciso ter algum tipo de curso? Não estou falando nem das 400 Sim. horas. De um curso, o que eu preciso ser auxiliar de enfermagem especificamente, ou os gestores estão de repente usando o agente de saúde para cá, está precisando de um emprego e coloca. Não, excelente pergunta, Dilmar. Para ser agente de saúde, os requisitos hoje, isso historicamente fala no livro, mudou. Hoje, para ser agente de saúde, você tem que residir no bairro onde você vai trabalhar. Certo. Então, eu quero trabalhar como agente de saúde no bairro São Luís, eu tenho que morar no bairro São Luís. Ser maior de 18 anos e hoje ter o ensino médio completo. Não há um curso específico para isso. Então, a formação ele vai receber depois. Depois. Tá certo. É interessante também porque daí vai naquela pergunta, que olhar é esse que eu preciso ter para identificar, por exemplo, que determinada pessoa está com anemia, por exemplo. Eu tenho esse olhar clínico se eu não tenho nenhum tipo de capacidade de perceber isso. Né? Exatamente. A minha pergunta queria chegar nesse sentido. Esse treinamento de 400 horas que você está falando, ele te dá pelo menos um caminho para isso ou ele apenas dá algumas direções muito superficiais? Exatamente, ele é insuficiente para que eu possa dizer, não, o agente de saúde está completamente preparado para realizar um ótimo trabalho. Não é suficiente. Eles estão lutando com as armas que têm, né? Bravamente. Certo. Então, às vezes se diz, mas o agente de saúde não faz isso, não faz aquilo. Nem pode. Nem pode. Né? Como é que você vai dar tiro se você não tem munição na sua arma? Né? Então, ele precisa estar, né, ancorado, pautado em substâncias educacionais, em conhecimento, informação. Se recebe orientação? Sim. Se recebe cursos aqui e ali? Sim. Mas não chega a dar essa cobertura necessária. O que não tira toda a... Não, exatamente, eles são guerreiros, porque eles trabalham toda a importância desse com metade do que eles deveriam receber informação, mas a grande questão é que quando o agente de saúde se tornar técnico em agente, deverá aumentar o salário. E daí... E aí são outras 500, como diz, né? Isso já é uma outra história, como diz aí um conhecido. Então, assim, gente, olha só. Da nossa amiga Cássia Aparecida Fogaça. Aliás, eu tenho que citar aqui, porque senão eu quero que você mande um abraço especial, porque a Dona Amélia é minha amiga de longa data, tem um carinho muito especial, seu Pedrinho também. Eu preciso falar deles aqui, porque eu sei que eles vão assistir. Claro. Estão orgulhosos da filha, eu preciso falar do nome deles. Tá bom, Dona Amélia? Um abraço. Beijo, pai, beijo, mãe. Isso, a dona do seu Pedrinho também, para toda a família Fogaça, que eu tenho um carinho muito especial aí também. Tá?
Formação do Agente Comunitário de Saúde, da Casa Aparecida Fogaça, que é um livro de informação, de educação para a saúde aí também, vai ter um lançamento. Vamos ter aí um dia de qualquer de lançamento. Olha que coisa mais especial, chique. Que é isso, né? Fala para nós quando vai acontecer, né? Bom, o lançamento, né, será no dia 27, agora de agosto, né? Aqui na sala do SENAC, no edifício Gaboardi, bem no centro, então acessível a todas as pessoas que gostariam de chegar lá, de me dar um abraço, né? Para mim é uma data muito especial, porque, como eu digo, quando a gente sonha em alguma coisa e consegue, ótimo. Mas quando a gente consegue algo que a gente nem havia sonhado, né? Eu estou assim. Tá no lucro, então. Muito no lucro. Que maravilha. Exatamente. Eu estou em uma alegria muito grande e gostaria realmente de compartilhar isso com as pessoas, com os amigos, com os conhecidos, com os familiares, né? Com a família que me apoia muito. Então, maravilha. Né? Estão convidados. Certo. Então, dia 27 de agosto, das 9 às 12 horas, sábado. Sábado, estarei no edifício Gaboardi, ali no térreo. Certamente. De tudo aquilo que nós já dissemos, eu quero dizer do meu orgulho de compartilhar a sua amizade, tá? E de estar fazendo também com isso, fazer parte, estarei presente no dia desse lançamento. Fico muito feliz, muito orgulhoso de já termos trabalhado juntos, sabe? De conhecer da sua capacidade, né? Do seu empenho, de que chegou aonde chegou, por méritos. Isso é o mais importante. Então, parabéns para você. Obrigada. Tá aqui, pessoal. Formação do Agente Comunitário de Saúde, Cássia Aparecida Fogaça, pela editora Prismas. Tá? Os cursos aí que tratam de saúde podem adquirir aí também. Então, fiquem à vontade, participem desse lançamento, dia 27 de agosto. Muito obrigado pela sua presença. Gilmar. Certamente teremos outras informações e, se for necessário, vou sugar mais informações de você. Obrigado pela sua presença. Fico à disposição. Obrigada. Amigos do Portal Via Pública, este foi o nosso Conversas com o Gilmar Rodrigues. Interessante, fatos importantes, gente que faz, que produz, que constrói e que quer mostrar algo que possa trazer qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa. Fique à vontade, estaremos de volta no próximo programa. Grande abraço.